Olá, queridos, vamos dar continuidade ao nosso tempo com Deus, nosso culto. Nós já tivemos nosso momento de louvor, de adoração, e agora vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo número 2, diz assim a palavra de Deus. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Vamos orar? Deus Santo, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que a Tua palavra venha de encontro a cada um de nós. Senhor, aquieta o nosso coração, aquieta a nossa alma e permita-nos, em nome de Jesus Cristo, de ouvir a Tua voz e sermos transformados, trabalhados pelo Teu agir, pelo Teu querer. Que assim seja, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo número 2, vai continuar narrando para nós esse Jesus de ação, esse Deus que está o tempo todo agindo no meio da sociedade, no meio da comunidade, no meio do povo, para mostrar o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele veio para transformar, para salvar. E Jesus Cristo vai continuar usando do seu poder e da sua autoridade para mostrar para as pessoas que Ele é Deus, que Ele é o soberano, que Ele é o Senhor. E isso mostra para mim e para você também que nós precisamos entender que Deus se faz presente através de Jesus Cristo para agir em todas as circunstâncias, em todas as situações e em todas as pessoas. Não importa quão grave seja o problema ou a dificuldade da pessoa, não é nada diante do poder e da autoridade de Cristo Jesus. E nesse texto do Evangelho de Marcos, capítulo número 2, nós encontramos uma história onde nós temos a ação de um grupo de amigos. Você vai encontrar esse texto também no Evangelho de Mateus, capítulo número 9, e no Evangelho de Lucas, capítulo número 5. Você juntar esses três textos dos Evangelhos sinóticos, você vai encontrar essa história sendo narrada de maneira bem importante, bem particular, mostrando a união de amigos para a cura, para a salvação de um paralítico. E o título da nossa mensagem de hoje é exatamente relacionado com os amigos. O título da nossa mensagem de hoje é: Você tem amigos de fé? O texto nos fala de pelo menos 4 amigos de muita fé que vão até a casa de um paralítico, pegam esse paralítico e levam o paralítico até a casa onde Jesus se encontra ensinando a palavra, pregando a palavra de Deus. Bom, se nós nos lembrarmos do que nós vimos no domingo passado e do que está escrito, está relatado no Evangelho de Marcos, capítulo número 1, o que precede este acontecimento, o que vem antes deste acontecimento aqui, é que Jesus se encontra numa situação bem delicada. Por quê? Porque Jesus realiza um milagre, Jesus cura um leproso, pede para o leproso para ele não mencionar que foi Jesus Cristo quem fez isso, só que o leproso desobedece à recomendação de Jesus, à exortação de Jesus, e o leproso sai falando o que Jesus Cristo fez. E por conta disso, Jesus
havia sido impedido de realizar aquilo que ele queria realizar da melhor maneira. Por quê? Porque as multidões vinham até ele e ele nem conseguia entrar nas cidades. O Evangelho de Marcos, capítulo número 1, termina dessa forma. E por conta disso, Jesus se ausenta de Cafarnaum. E ele passa alguns dias fora. Por isso que o capítulo número 2 de Marcos começa assim, né? Alguns dias depois, né, tendo Jesus voltado a Cafarnaum. Lendo o Evangelho de Mateus, você vai ver que estes poucos dias que Jesus passou fora, Jesus fez muita coisa. Inclusive, por exemplo, o Sermão da Montanha, nós encontramos exatamente nesses poucos dias que Jesus passou fora de Cafarnaum, grandes multidões já estavam seguindo Jesus, ouvindo o que Jesus tinha para ensinar, vivendo e desfrutando dos milagres de Jesus. E é um dos momentos, em um desses dias, que Jesus para e traz a mensagem que nós temos como o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Então são palavras muito profundas, que mostram pra gente que em poucos dias Jesus pode fazer muita coisa. Então se você tem buscado a Deus, tem buscado a Jesus, e talvez você acredite ou pense que o que Jesus tem para fazer é muito complexo, não pense assim. É muito simples para Jesus. Jesus pode fazer muito em pouco tempo, pode ensinar bastante em poucos dias, pode transformar a vida de milhares de pessoas em um único instante. Então creia nisso, saiba que Deus está com você. Voltando para o Evangelho de Marcos, capítulo número 2, nós entendemos que alguns milagres acontecem ali. E como nós vimos no domingo passado, como nós encontramos em Marcos capítulo número 1, nós precisamos nos lembrar de que o milagre não é o fim, o milagre é um meio. Jesus usa dos milagres para realizar algo. Nós precisamos entender que os milagres acontecem quando Jesus quer revelar a sua autoridade e quando ele quer revelar a sua mensagem, ok? Então, o milagre é um meio para que Jesus venha com a mensagem, com o Evangelho. O Evangelho de Marcos vai dizer que vai nos mostrar que alguns milagres aconteceram ali nessa narrativa da cura do paralítico. O primeiro milagre para mim e para você aqui, para nós anotarmos, é o paralítico ter amigos. Primeiro milagre deste texto de Marcos, capítulo 1, do 1 ao 12, é o paralítico ter amigos. Olha só a situação. Esse paralítico, ele está numa maca ou numa cama, é por isso que, dependendo da tradução, você vai encontrar as duas palavras, porque a maca e a cama era exatamente a mesma coisa. Era o lugar que ele vivia, era o lugar que ele era transportado de um ambiente para outro, era o seu amigo fiel, era o seu leito, era a sua maca, era a sua cama. E um paralítico, ele dependia de todos para tudo. Mas os outros não dependiam do paralítico para nada. E infelizmente, tanto lá quanto cá, nossas amizades são forjadas, são construídas a partir de afinidades, a partir de gosto, a partir de hobbies. Nós nos aproximamos de pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente, ou que vão aos mesmos lugares que nós. Nós dificilmente somos amigos de pessoas que não têm nada semelhante a nós, ou que não são parecidas em algo conosco. Esse paralítico tinha amigos, pessoas que se importavam com ele. E um paralítico ter amigos é um milagre tanto neste contexto quanto no nosso contexto. Por exemplo, quantos amigos paralíticos você tem? Quantas pessoas com deficiência você conhece e se relaciona? Quantas pessoas que não vão aos mesmos lugares que você, quantas pessoas que não gostam das coisas que você gosta, que são seus amigos de verdade, que são pessoas com as quais você se importa, são pessoas com as quais de maneira intencional você vai atrás dessas pessoas. É só Jesus quem faz isso. É só Deus que nos aproxima de pessoas que não têm nada para nos oferecer e que não se parecem em nada conosco. Este paralítico tinha amigos. Este paralítico tinha pessoas que não precisavam de absolutamente nada dele, mas se importavam com ele mesmo assim, que o visitavam, que sabiam o nome dele, que conhecia a história dele, conhecia os familiares, os amigos. Então nós entendemos que isso aqui é um milagre.
E é um milagre porque são pelo menos 5 amigos, 5 pessoas. Então esse paralítico não tinha só um amigo, ele tinha mais 4 amigos pelo menos. E esses amigos eram capazes de fazer qualquer coisa para cuidar desse paralítico, para ajudá-lo. Eles eram amigos de fé. Eles tinham a fé que o amigo paralítico precisava. E eles colocam essa fé em ação. E isso é lindo de ver, porque não adianta nós termos fé e não praticarmos a nossa fé. Em alguns momentos da nossa caminhada, nós vamos encontrar amigos que vão precisar que nós exercitemos a nossa fé por eles, mesmo quando eles estiverem lá, acamados, largados, presos a um leito ou por uma enfermidade física ou por uma enfermidade emocional. Às vezes é uma questão de depressão, às vezes é uma questão de paralisia, nós não sabemos, mas a ideia é que nós precisamos ser esses amigos de fé, amigos que colocam a fé em ação. Nós precisamos entender, existem amigos que precisam da nossa fé. Nós precisamos também da fé de nossos amigos. Nós precisamos caminhar juntos como uma família, irmãos, amigos de fé. Você é um amigo de fé? O texto continua dizendo para a gente, continua mostrando para todos nós que Jesus está num ambiente que existe tensão. As pessoas que estão mais próximas de Jesus ali, naquela circunstância de ensino dentro da casa, são os líderes religiosos. Jesus está ensinando, pregando a palavra. E é óbvio que neste contexto, os líderes religiosos têm um acesso maior até Jesus, porque Jesus é um mestre, Jesus está ensinando, está compartilhando da palavra de Deus, dos ensinos de Deus. Então quem está mais próximo ali são os mestres da lei, os fariseus, os escribas, os religiosos da época. Por quê? Porque são eles que têm maiores e melhores condições de absorver o que Jesus está dizendo, de interpretar, de julgar aquilo que Jesus está falando. Mas depois Jesus vai realizar um milagre no meio deles, e aí Jesus vai ter um tempinho especial com eles no seu falar. Mas antes disso, nós vamos para o nosso segundo milagre. O nosso primeiro milagre nós vimos que é o paralítico ter amigos. O segundo milagre é o paralítico ser carregado. Pode repetir isso? Nosso segundo milagre é o paralítico ser carregado. Isso está lá no versículo número 3. Esses amigos estão carregando um paralítico. Conduzir alguém, levantar alguém de seu estado de morte, seu estado de enfermidade, o seu estado de aprisionamento por conta de uma enfermidade ou de uma doença emocional. Carregar alguém nessa circunstância não é fácil. Se você tem amigos de fé, você já foi carregado. E se você é um amigo de fé, você já carregou alguém. Eu estou falando isso porque nós não podemos nos prender apenas à questão do carregar físico, de pegar alguém, levantar, de levar de um ponto A para um ponto B. Mas estou dizendo de falar de alguém que você sabe que precisa da sua ajuda, que precisa do teu amparo, que precisa do seu apoio, que precisa que você gaste a sua energia, as suas forças para conduzi-lo, para levá-lo até Cristo Jesus. Todos nós precisamos de amigos de fé. Quando eu olho para a minha história, eu me lembro dos meus amigos de fé. Eu me lembro de pessoas que me encontraram em uma situação que eu estava totalmente morto, espiritualmente morto, mas que estava afastado de Deus, estava afastado de Jesus. Eu não conhecia Jesus, não sabia quem Jesus era, não sabia o que Jesus poderia fazer, mas estes meus amigos conheciam a Jesus. Eles já tinham provado, visto do poder, do amor de Deus através de Jesus Cristo e sabiam o que Jesus Cristo podia fazer na minha vida. E esses amigos colocaram a sua fé em ação, porque eles sabiam o que Deus podia fazer comigo. Eu não sei se eles tinham noção de tudo que Deus poderia fazer comigo, de que um dia eu poderia ser o pastor deles como sou hoje, mas foi isso que Deus fez, porque eles agiram. Eu lembro de um grupo de amigos
que se reunia na escola para orar na hora do intervalo. Eu lembro de uma amiga que teve a coragem de me convidar para um programa, um retiro, um acampamento de carnaval. Eu me lembro de amigos que iam até a minha casa me chamar, me levar para a igreja para assistir os cultos. Eles iam até a minha casa e depois iam comigo até a igreja. Eles me ligavam, eles davam um jeito, eles apareciam do nada lá em casa porque queriam ter tempo comigo e queriam me mostrar para Jesus, eles queriam me levar para Jesus. Eu me lembro de um dia que o grupo de jovens foi até a minha casa para a gente assistir um filme. Eu me lembro do aperto que foi, não cabiam as pessoas dentro do quarto para assistir o filme, a TV era pequena. Sim, era videocassete, nem tinha DVD. Mas isso tudo por amor, porque tinha um grupo de pessoas, um grupo de amigos de fé que me carregou até Jesus. E nessa caminhada toda, quantas vezes pessoas que me ligam, que oram por mim, que me sustentam, que me conduzem cada vez mais para próximo de Jesus. E eu sou grato a Deus por isso, por ter amigos de fé. Graças a Deus por isso, graças a Deus pela vida desses amigos. Eu não sei o que seria da minha vida se não fossem os meus amigos de fé. Mas eu sou grato a Deus. Sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Porque vocês transformaram a minha história. E porque nós juntos podemos transformar a história de muitas pessoas. Sendo amigos de fé dessas pessoas, nós vamos carregar as pessoas. Porque nós sabemos o que Jesus pode fazer. Nós imaginamos coisas que Jesus pode fazer. Mas a verdade é que Deus pode realizar muito mais do que qualquer coisa que nós imaginarmos ou pensarmos. Mas nós precisamos colocar nossa fé em ação. Nós precisamos mostrar Jesus, levar essas pessoas até Jesus, porque Ele vai cuidar delas. Talvez o seu amigo de fé ou sua amiga de fé sejam seus pais, sua irmã. Talvez você tenha nascido, crescido num ambiente de igreja, de evangelho, de amor. Seja grato a Deus por isso, por esses familiares, amigos de fé que têm conduzido e cuidado de você. Talvez seja sua irmã, essa irmã que briga tanto com você. Mas você sabe, ela te ama e ela quer que você esteja cada vez mais próxima de Jesus. Talvez seja o seu cônjuge, que pegou a tua mão, que orou por você, nos momentos mais sombrios, nos dias mais difíceis. Levou você para perto de Jesus. Seja grato a Deus por isso. Eu sou muito grato a Deus por isso. Eu só me lembro de agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. E porque Deus tem colocado cada vez mais amigos próximos de mim, porque cada vez Deus tem apresentado pessoas que eu posso ser amigo. O Philos é um programa onde você e eu podemos ligar para as pessoas. Você pode receber uma ligação. Se você precisa de amigos, precisa de ajuda, entre em contato conosco. Nós queremos ser esses amigos que vão levá-lo cada vez mais para mais perto de Jesus. 2 milagres acontecem aqui. O paralítico tem amigos, o paralítico ele é carregado. Permita-se ser carregado, conduzido, levado pelos seus amigos de fé até Jesus. Não resista. Você não precisa ficar com esse medo ou ficar isolado ou manter aí o seu preconceito acerca de Jesus, de Deus, do amor, da igreja. Se esqueça disso. Jesus está te trazendo amigos para que esses amigos possam levá-lo até Jesus, levá-lo até Ele. Se entregue. Ame ao Senhor, não tenha medo, não tenha medo. E então quando você vencer esse medo, você vai desfrutar, você vai viver do maior e mais poderoso milagre, que é o milagre vivido pelo paralítico nesse texto do Evangelho de Marcos. Terceiro milagre para nós aqui. O paralítico é perdoado. Olha só que lindo, o versículo 5 do Evangelho de Marcos, capítulo número 2, vai dizer que Jesus olha a fé dos amigos. O texto vai dizer que Jesus olha a fé dos amigos. E o que esses amigos fizeram? Esses amigos, quando eles chegam até a casa da sogra de Pedro, quando eles veem aquela multidão, eles olham para aquilo tudo, para esse obstáculo, e eles vencem esse obstáculo. Eles não conseguem chegar até a porta. Eles sabem que eles não vão ter acesso a Jesus pelos meios que todos estão tentando ter. Então eles criam um plano B.
Eles passam pela multidão, acessam uma escada que fica na parte lateral da casa, sobem essa escada com a maca, vão até o telhado. Eles rompem, rasgam o telhado, que naquela época era uma mistura de junco com galhos e argila. Eles rasgam aquele telhado, abrem o telhado e descem esse paralítico, né? Amarram cordas na maca e descem esse paralítico até a frente de Jesus, diante de Jesus. E Jesus vê tudo isso. E Jesus, vendo a fé dos amigos, ele olha para o paralítico e diz: filho, os seus pecados estão perdoados. Ora, é óbvio que você e eu entendemos que Jesus deveria olhar para esse paralítico e dizer: você está curado, pode se levantar, pode seguir a sua vida, vai, não peques mais. Mas Jesus não diz isso. Jesus olha para o paralítico e enxerga o maior problema do paralítico: os pecados. E Jesus perdoa os pecados do paralítico por causa da fé desses amigos, desses 5 amigos, desses 4 que estão descendo e mais um amigo que está sendo colocado diante de Jesus. Todos eles têm fé. E Jesus cura o paralítico da sua maior enfermidade, da sua maior dor. Ou seja, para nós, muitas vezes o maior problema, a maior dificuldade, a maior enfermidade, doença, é a doença física, mas Jesus vê que é a da alma, que é o pecado, que é isso que nos separa de Deus. O que nos separa de Deus não é uma dor de cabeça, não é um vírus, não é uma paralisia. O que nos separa de Deus é o pecado. E Jesus veio para resolver esse pecado. Só que aí agora entra em ação também esse grupo que está ali mais próximo de Jesus, que são os líderes religiosos. E agora Jesus vai trazer um ensinamento para eles. O que Jesus vai ensinar para eles? Eles vão olhar para Jesus, versículo número 7, Marcos 2:7, e esses líderes religiosos vão dizer assim: quem é que pode pecar pecado senão somente Deus? Esse homem está blasfemando. Quem ele pensa que é para dizer isso para esse paralítico? Que os pecados dele estão perdoados? Ele está errado. E ele está blasfemando contra Deus. O que eles estão dizendo é: pronto, encontramos um erro nesse homem, nós podemos julgá-lo e condená-lo à morte, porque ele não pode dizer, só Deus pode perdoar os pecados. E é lindo porque Jesus conhece o que está passando no coração desses líderes. Jesus conhece o que se passa no coração de todos nós, até de você e eu que questionamos o cuidado, o amor de Deus, a autoridade de Jesus. E Jesus fala conosco, mesmo diante das nossas dúvidas. E aí o ensino de Jesus para os líderes religiosos. Versículo número 10. Para que vocês saibam que eu, o Filho do Homem, tenho autoridade para perdoar pecados. Jesus pega, se vira e diz ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue sua maca e ande. Olha que interessante aqui. Jesus está realizando um milagre para mostrar que ele tem autoridade para perdoar os pecados. O milagre de Jesus, a ação de Jesus, não é feita para responder um apelo dos líderes religiosos ou uma dúvida dos líderes religiosos. O milagre de Jesus é feito para mostrar que ele tem autoridade. Ele está ensinando a palavra, ele é interrompido pelo exercício da fé, pela ação da fé de amigos. E aí, para mostrar que ele tem autoridade também para perdoar os pecados, ele realiza um milagre. E o paralítico não tem outra coisa a fazer, a não ser se colocar de pé, pegar a sua maca e ir embora, ir para sua casa. E aqueles que duvidavam não têm outra coisa a fazer, a não ser ficarem totalmente atônitos, admirados, glorificarem a Deus e dizerem: nunca vimos nada igual. Jesus prova a sua autoridade divina para perdoar pecados, curando o enfermo, curando o paralítico. E Jesus vai seguir seu ministério, mostrando para todos que estiverem ao seu redor, para todos que tiverem um tempo com ele, de que ele é Deus, de que ele é o Filho do Homem, de que ele veio
para curar os enfermos, que Ele veio para perdoar os pecados, que Ele veio para dar vista aos cegos, que Ele veio para anunciar o reino do Senhor. Jesus veio para mostrar para nós que Ele é Deus. Então Jesus está aqui hoje, através deste texto, dizendo para mim e para você que Ele quer perdoar os nossos pecados. Eu quero ser hoje o seu amigo de fé. Eu quero dizer para você hoje que aquilo que você acha que não tem jeito de ser resolvido, Jesus pode resolver. Deus vai resolver. Nós queremos colocar a sua vida diante de Deus agora. Se tem algum amigo aí junto com você, seja cônjuge, seja irmã, seja pai, pega na mão dele, pega na mão dessa pessoa e ore, agradecendo a Deus, porque nós estamos sendo colocados diante de Jesus neste momento. E Ele pode perdoar os seus pecados, pode curar suas feridas, pode fazer de você uma pessoa nova, te dar uma vida nova, uma história nova com Ele, para a glória de Deus Pai. E eu gostaria de desafiar você, porque se você não tem ninguém aí, liga para alguém, ainda hoje, e diga: eu quero agradecer a Deus pela tua vida, porque você é o meu amigo, você é minha amiga de fé. Você tem sido meu amigo, a minha amiga de fé. E Deus usou a sua vida e tem usado a sua vida para cuidar da minha história. E eu quero fazer um segundo desafio para você também. Seja amigo de fé, seja amiga de fé. Existem pessoas precisando ser carregadas, conduzidas até Jesus. Pessoas que estão esperando que você coloque a sua fé em ação para que Jesus se apresente e perdoe os pecados deles também. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos nossos amigos de fé, obrigado porque nós podemos também ser esses amigos de fé. Que neste domingo, que neste dia, nós possamos encontrar no Senhor o cuidado e o perdão para os pecados. Que assim seja, Senhor, e continua revelando para nós o Teu poder, a Tua autoridade e a Tua mensagem, para que nós sejamos transformados por ela, pela ação do Seu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês. Vamos continuar, vamos cantar mais uma música e assim que terminar esse momento de louvor, de adoração, nosso tempo está encerrado. Que Deus abençoe você, a sua família, os seus amigos, em nome de Jesus.